podcast Conversar recebe o economista Vladimir Maciel. Então eu começo pedindo que você faça um relato da tua carreira estudantil, profissional, acadêmica, tudo que você puder falar. Bom, E obrigado por ter vindo. Uma honra para nós recebê-lo, viu, Vlad? professor Zé Márcio Rego, meu saudoso professor de economia brasileira. É um prazer estar aqui. Bom, um pouquinho da minha história, né? Eu sou economista, formado pela USP. Depois eu fui seu aluno lá no mestrado de economia da Fundação Getúlio Vargas. E fiz o doutorado em administração pública e governo lá na FGV também, com um período de doutorado sanduíche no MIT. Minha trajetória profissional ela se divide em duas partes, né? E o Zé foi uma peça importantíssima nessa trajetória e acompanhou. Eu tenho uma trajetória acadêmica, né? Então, de professor e pesquisa. Eu começo em 1998 lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu estou até hoje lá. Eu coordeno o Centro Mackenzie de Liberdade Econômica e sou professor do mestrado profissional de Economia e Mercados, lá da universidade. E em paralelo a isso, e aí o Zé participou muito dessa parte, eu tive uma carreira no setor público. Primeiro eu trabalhei na Secretaria da Fazenda como professor Nakano, lá em 99 até o comecinho de 2001. Depois eu trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na Companhia Metropolitana de Habitação. Aí fiquei 4 anos, de 2001 até 2004. E depois eu abri uma consultoria na área de desenvolvimento regional e urbano, chamada Urbana. Eu tenho ela aí há quase 21 anos, né, operando no mercado, fazendo estudos econômicos para essa área de sustentabilidade, desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano. E aí trabalhei para grandes empresas, empresas menores, subcontratado de consultorias maiores, e trabalhei com governos também, né? Além de agências multilaterais, como o BID, o Banco Mundial. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória entre academia, um pé na academia, um pé na política pública e no mercado. Excelente. Luizinho, o nosso convidado, que aliás virá aqui, nós vamos marcar, né, a vinda do Dr. Rafael Holanda. Se você quiser fazer a primeira pergunta. Bom, professores, muito bom dia, muito boa tarde a todos. Vladimir, muito bom dia, muito boa tarde. O Brasil é um país que, historicamente, sempre teve muita dificuldade em galgar degraus mais altos em termos de liberdade econômica. Se nós formos checar ali o índice da Heritage Foundation de liberdade econômica, o Brasil é o 134º colocado. Na sua opinião, quais são os fatores estruturantes da realidade brasileira que impedem com que o Brasil possa galgar um patamar mais alto de liberdade econômica? Eu vou entender primeiro que a gente está falando de liberdade econômica como um pré-requisito. Se a gente fosse falar de economia institucional, a gente está falando de um conjunto de instituições que promovem a inserção via mercado, a inclusão no mercado, né? Aquilo que o Acemoglu e o Robson falam das instituições inclusivas, né? Que vão incluir as pessoas dentro do mercado, elas vão trocar os seus direitos de propriedade. O Brasil, ele tem dois aspectos principais. Eu vou me basear não no índice da Heritage, eu vou falar com o índice do Fraser Instituto, que são índices comparáveis. Na verdade, tem até uma fofoquinha para contar. Um surgiu do outro, mas depois eu conto. Segundo o índice do Fraser, né, que tem 5 dimensões, a gente tem tamanho de governo. Segunda dimensão é direitos de propriedade e sistema legal. Terceira dimensão é credibilidade monetária. Quarta dimensão é transações ou relações internacionais. E a quinta, regulação. O Brasil é muito ruim em 2 aspectos importantes: o sistema legal e preservação de direitos de propriedade. E aí envolve desde corrupção até facilidade, entendimento e aplicação da lei, isenção dos tribunais, assim por diante. E a dimensão regulação dos negócios. A regulação sobre negócios, mercado de trabalho e mercado de crédito. Então o Brasil tem até um meme que circulou na internet, que é: os Estados Unidos inventam, a China copia,
a União Europeia regula e o Brasil copia a regulação, né? Isso diz um pouco sobre por que regulação sobre os negócios, sobre a atividade econômica é um impeditivo. Então a gente tem um país que ele é pesado, ele é travado, né, na dimensão preservação, sistema legal de Estado de Direito, direitos de propriedade e regulação, são que pegam mais. Em terceiro lugar, entra aí tamanho de governo. A gente tem um país que não é um país desenvolvido, é um país, né, há tempos atrás a gente falaria que era uma economia emergente, né? Não gosto de usar, né, ou subdesenvolvido, não é um país desenvolvimento mais retardatário. Mas a gente tem um tamanho de Estado, um tamanho de governo que se equipara a países desenvolvidos com uma renda per capita muito maior que a nossa. Ou seja, quem já fez aquela lição de casa. Então são esses os aspectos que restringem mais a liberdade econômica. Sim, perfeito. Aproveitando sobre esse assunto de... Você está falando de liberdade econômica. Eu vou dar 2 dados aqui, mas para você explicar por que ocorre isso aí, talvez você tenha alguma explicação. O Brasil tem 2 ou 3% do tráfego aéreo e 98% de ações na justiça contra companhias aéreas. Isso é a primeira coisa. E o segundo, o judiciário está abarrotado, ou seja, o brasileiro litiga muito. Então, a gente tem um sistema que eu não sou advogado, então, por favor, Depois me corrija, por favor, Rafael. Doutor Rafael, me corrija. Mas tem um sistema que a gente não resolve as coisas nas esferas infralegais, né? A gente não tem esfera de negociação. O litígio é ir para a justiça, tem uma fábrica de... É uma tradição nossa e se consolidou. No caso das companhias aéreas, qualquer coisa é motivo para você litigar e virar uma indústria para isso, porque tem um rent seeking. Você tem uma estrutura toda montada para ganhar dinheiro em cima disso. E se cristalizou dentro do Estado, da sociedade. Quer dizer, então, em vez de ganhar dinheiro produzindo ou voando mais, você ganha dinheiro processando a companhia aérea por qualquer motivo que poderia ser... Não precisaria ter uma esfera judicial para ser discutido. Perfeito. Né? Então, isso alguns dizem que é uma tradição, eu não sei se é uma tradição ibérica, nossa ou do nosso tipo de direito, mas de fato a gente se desenvolveu isso dos anos 80 para cá em especial. Né? A gente redemocratizou e ao redemocratizar e recuperar uma série de direitos que haviam sido perdidos na ditadura, houve uma massificação de todos têm direito, ninguém tem dever, e tudo se resolve na justiça. Tem um índice interessante, os TJs têm um índice de congestionamento de processos, que mede por cada tipo de esfera, né? Se é estadual, se é civil, etc., penal, o congestionamento de processos. E é assustador, né? Quer dizer, você tem um volume aí, e aí eu peço para o Rafael né, arrematar aqui. Você no início citou o Why Nations Fail, do Acemoglu e do Robinson, e eles têm um debate muito interessante, eles têm uma descrição muito interessante desse fenômeno no livro, que ele fala das diferenças institucionais entre o mundo anglo-saxão e o mundo ibérico. No processo de formação do Brasil, nós copiamos as instituições do mundo ibérico com o pior que elas tinham. Instituições com uma característica extrativista, que tiram muito do povo e que concentram muito poder no Estado. Né? Esse é o primeiro ponto, você tocou nisso, você está certíssimo. Quanto à questão da judicialização, eu acho que isso parte principalmente da espinha dorsal da Sexta República, que é a nossa Constituição de 88. Né? Inclusive até tem um livro que fala sobre isso, né? Uma crítica liberal à Constituição. E o Brasil, ao constitucionalizar... Livro seu? Sim, Parabéns. sim. E o Brasil, ao constitucionalizar nos seus títulos 7º e 8º da Constituição Federal toda a ordem econômica e
todos os direitos sociais. Então, nós brasileiros aqui, nós temos direito à cultura, à saúde, à ciência, a um trabalho digno, a milhares, dezenas e dezenas de direitos que são inexequíveis por parte do Estado, né? O Brasil copiou a tradição mexicana de 1917, de Weimar de 1919, onde você tinha constituições muito prolixas e que apresentavam uma proposta muito extensa de direitos sociais, mas sem lastro, sem a possibilidade de fazer essa prestação de direitos por parte do Estado. E teve um debate muito interessante na Assembleia Constituinte de 88, onde os constituintes mais à esquerda, né, os intervencionistas, como eu digo no meu livro, eles colocaram o seguinte: não, nós vamos constitucionalizar esses direitos primeiro, para, como o Vladimir falou, suprir essa demanda que veio da ditadura, né, por falta de direitos, então nós vamos colocar tudo ali. E segundo, para impedir com que o povo querele de maneira muito extensiva em busca desses direitos. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. Ao colocar na Constituição toda essa pleia de direitos sociais, o povo começou a entrar na justiça requerendo cada vez mais a prestação desses direitos, né, que estão positivados em lei. Então a gente tem, por exemplo, até falei num podcast que eu participei recentemente, que o Brasil é o país no mundo que mais judicializa direitos sociais. Pode ser também, por exemplo, acesso ao hospital, à escola, direitos de empresa aérea, né, que você tem com relação a demandas consumeristas. O segundo colocado no índice global de pleiteamento de direitos é a Índia. E o Brasil tem 118 vezes mais processos do que o segundo colocado, que é um país de 1 bilhão de habitantes. Que interessante, vocês três concordaram, né? Você fez a pergunta, você respondeu e você corroborou. É um processo de judicialização. A próxima pergunta seria como mudar isso, mas eu fazer uma constituição exclusiva, acho que é o único jeito, não sei. Eu acho que se nós partimos do pressuposto de que o Brasil precisa de uma nova Constituição a ser costurada com os políticos que nós temos atualmente, né, ela sairia pior do que saiu em 88. Não acredito nessa possibilidade. Né, então a saída seria realmente uma Constituição feita por notáveis, né, uma Constituinte exclusiva, só que o problema é que o debate democrático no Brasil ele é muito imaturo. Então, se nós chegarmos com essa proposta, né, para o povo, para a grande massa, vão nos carimbar de antidemocráticos, de elitistas, burgueses, etc. Vão suprimir direitos. Exato, vão suprimir direitos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Vladimir e estendo para a mesa, né? Se você pudesse, Vladimir, elencar 4 economistas brasileiros, gerações diferenciadas, né, que você particularmente admira, tanto do ponto de vista de análise do desenvolvimento, como do ponto de vista de combate à inflação estrutural que tínhamos e os novos críticos, né, ou que fizeram a revisão, como André Lara Rezende, da política monetária. Se você pudesse falar de 4. Tá, eu vou falar de 4. Depois eu vou perguntar para eu concordo menos do que eu concordei no passado com ele, mas ainda é dos meus economistas admirados. Inclusive, eu fui lá no Rio de Janeiro pedir para ele assinar a minha formação econômica do Brasil, Celso Furtado, por ser pioneiro na análise de história econômica e por ser não só um economista, mas ele era aquilo que a gente chama de funcionário público, servidor público. Ele tinha esse espírito e é inegável o papel que ele teve. Numa outra nota, né, e que foram colegas, inclusive, de BNDE, Roberto Campos. Roberto de Oliveira Campos. Exatamente. Que participou historicamente de muitos processos do Brasil e foi voz, né? Foi uma voz para dizer passamos o limite razoável, né? Ele inclusive fazia, como corre o boato, né, do Delfim contando, que ele no governo fazia mais estatais e ele fora do governo falava mal das estatais, né? Mas ele tinha um papel importante, ele teve um papel muito importante, inclusive na Constituição de 88, para ela não virar uma coisa, né, além do que a gente já sabe que é. E fica uma dica para os nossos jovens internautas, que o grosso da audiência é a juventude, né? Que dá para se ler de sábado à noite
o Lanterna na Popa, que são as reminiscências, né? Sim. Do Roberto de Oliveira Campos. Por que Lanterna na Popa? Porque está iluminando o passado, né? Exatamente. Se fosse Lanterna na Proa, seria projetando o futuro. E tem coisas inenarráveis, ele conta, porque ele teve em Bretton Woods. Sim, exatamente. E ele conta coisas inenarráveis lá, o Roberto Campos. E irônico, né? Extremamente irônico. Família muito humilde, né? Sim. Família do Mato Grosso. A comparação dele com o Celso Furtado é a seguinte, é que eles não partiram do mesmo ponto. O Roberto Campos era filho de uma lavadeira e estudou para ser padre, de maneira que alguns defeitos dele foram pela formação que ele não teve, né? Quer dizer, que ele é um autodidata na prática, né? Extremamente inteligente, né? Chegou a ler o Lanterna na Popa? Não, mas vale a pena. Mas para a pesquisa do meu livro, eu pesquisei bastante sobre o trabalho do Roberto Campos, sobretudo na Constituição, na Constituinte, e no final do meu livro eu coloco uma coletânea de frases maravilhosas que ele falou naquela época. Ele é um grande frasista. A Constituição de 88, o Constituinte de 88 era muito preocupado com a questão dos preços, sobretudo por conta, indo naquele diapasão do plano cruzado. Hiperinflação toda. Né, o ambiente brasileiro era muito controlador com relação aos preços naquela época. Eu me lembro que ele falou que a União Soviética estava acabando com o seu Gosplan, né, que era o órgão que controlava os preços, e a Constituição de 88 estava instituindo um Gosplan no Brasil. Eu lembro de alguns artigos. Falta citar os outros. Mas só um comentáriozinho em homenagem ao Roberto Campos, os comentários memoráveis que ele fez antes e depois, né, que entrou na Constituição por vaticínio do Fernando Gasparian, que taxa de juros não podia passar de 12%. Lei da usura. E ele tem artigos memoráveis criticando isso. Perdão. Então, falta mais dois, né? Aí, Mário Henrique Simons. Mário Henrique, pela importância que ele teve na formação da pós-graduação do estrito sensu no Brasil, junto com o Delfim Neto, mas eu escolho o Mário pelo rigor que ele tinha, ele era assim, de uma capacidade absurda, né? E ele ajudou a alimentar o processo inercial da inflação, com a correção monetária, mas foi o primeiro crítico, né? Assim, sacar assim, criamos um monstro. Criamos um monstro. E de alguma maneira foi um dos pioneiros, não como a dupla Larida e o próprio Bresser e Nakano, mas ele tem reflexões importantes sobre a questão da inércia, né? Morreu muito cedo, né? 62 anos. Cedo. Fumava muito, né? Fumava muito e comia muito. E aí, por fim, bom, você falou, é um amigo seu e é uma meu irmão mais velho, se você for falar do Bresser, né? Não, eu ia falar do Pércio Arida. Pércio Arida. Tá. Então você fica com esses quatro. Com esses quatro. Professor Holanda, quem que você fala? De 4 economistas que te ocorrem? 4 economistas que me ocorrem. Bom, eu não sou versado em economia, né? A minha versão da economia brasileira é mais nesse período contemporâneo de combate à inflação, etc. Sim, não tem problema, então, mas eu admiro muitíssimo a figura do Roberto Campos. Acredito, em primeiro lugar, o Roberto Campos foi o grande porta-voz, na minha opinião, das ideias que deram certo nos países desenvolvidos. Ele foi, muitas vezes, uma voz solitária, né, nesse deserto de boas ideias que é o Brasil. Depois eu colocaria o Pedro Malan, pela proeza que o Malan apresentou nas negociações do fim da moratória no Brasil, logo depois do Plano Real. Né? Ele chefiava a equipe junto com o Gustavo Franco, etc. O terceiro eu colocaria o próprio Gustavo Franco. Acho que o Gustavo teve um papel fundamental na elaboração do Real, sobretudo na fase posterior de execução do plano, mantendo o câmbio mais controlado, etc. Depois o Brasil acabou saindo desse arranjo, isso é outra discussão, mas naquele início as ideias dele, na minha opinião, estavam muito corretas. Acho ele uma voz muito centrada. E, em quarto lugar, eu colocaria o Delfim Neto, por todo o desempenho que ele teve nos governos Costa e Silva e Médici no manejo da economia brasileira. O Brasil soube aproveitar muito bem aquela circunstância internacional, usou muito bem o dinheiro do crédito externo que captou para fazer grandes obras de infraestrutura, na minha opinião. São esses 4 economistas que eu destaco, professor. Obrigado. Vai lá, Luiz. Vou dar meus 4. Seguinte, para mim, os 4 são o seguinte. O mais rigoroso que tem, o economista rigoroso, é o professor Afonso Celso Pastore. O melhor político foi o professor Delfim Neto.
o melhor filósofo foi o Roberto Campos. E o melhor em sala de aula foi o Mário Henrique Simons. Esse é o meu palpite. Agora você, professor, você está em cima do muro? Não, eu não sou economista. Eu sou... Ou você está em primeiro? Não, de jeito nenhum. Eu sou compositor de música popular brasileira. Estou brincando. Mais uma pergunta. Então você faz. Ele foi buscar, ele tem já 2 perguntas na ponta da língua. Ele, para o Vladimir. Então vou perguntar, vou mudar um pouco de assunto de economia. Você falou um pouco de mobilidade urbana. O que você acha hoje da cidade de São Paulo? Há queixas generalizadas no bairro de Pinheiros, que todas as casas estão sendo derrubadas e pode construir coisa muito grande perto do metrô. Fala um pouquinho sobre o plano diretor, etc. Não, O nome da tua consultoria é Urbana. Urbana. Bom, o plano diretor de 2014, ele, na minha concepção, ele peca pelo excesso de planejamento. Grande desafio da mobilidade aqui em São Paulo, só para a gente entender, tornar as pessoas mais próximas, as pessoas e os negócios, o comércio, o serviço mais próximo. Você pode fazer isso de várias formas. Você pode facilitar o acesso das pessoas às áreas estruturadas, ou você pode estabelecer, aí pensando na figura do planejamento de transporte, o adensamento em torno das grandes vias de transporte, que é uma concepção inspirada principalmente para a cidade de Curitiba. Então São Paulo partiu desse arcabouço, dessa visão de estruturar e adensar nos eixos de transporte. Influenciado pelo Jaime Lerner também. Exatamente. Jaime Lerner foi o pai, do padrão de planejamento urbano e no lugar de metrô, porque não tinha recursos suficientes e Curitiba não tinha escala tanto para o metrô, o BRT, que é o corredor de ônibus turbinado, que a gente fala. Então, o que aconteceu em São Paulo? No plano diretor de 2014, teve muita minúcia, e aí o excesso, acho que a gente tem é um desafio como cidadão. Nascer no Brasil, quando você estuda e tem acesso, você quer planejar, controlar, regular, regulamentar, é uma overdose. E os nossos planejadores urbanos, nossos urbanistas têm isso firmemente. Então, a capacidade de auto-organização da cidade, ela não é considerada. Então, o que foi planejado? Pegar a ideia de Curitiba, estou simplificando muito o raciocínio, sim, claro. Mas pegar a ideia de Curitiba, de adensar em torno das grandes eixos de transporte, e aí como é que você adensa? Você verticaliza. Na teoria, era para você, em tese, você vai adensar e trazer a população com um poder aquisitivo mais baixo, próximo dos eixos de transporte, porque ela pode acessar mais fácil o comércio e empregos, e você cria uma dinâmica entre o térreo, os espaços do entorno desses eixos, vai virando polos comerciais e de atividade econômica, então você vai fazendo tudo mais perto da sua residência. Esse era o princípio. Bom, o que a gente tem em São Paulo, o excesso de planejamento fez 1 metro quadrado dessas áreas, até pela política de como é que é autorizado você verticalizar em São Paulo, 1 metro quadrado muito caro. Então você está verticalizando fortemente, como em Pinheiros, porque Pinheiros virou um hub de transporte, encontro de corredor com metrô, com tudo, quer dizer, tem todas as características. Só que o metro quadrado é muito caro. E você vai adensando com rendas mais altas, inclusive rendas que vão utilizar menos o transporte público. Então você criou um paradoxo, não era essa a intenção, mas de boas intenções o inferno está cheio. Uhum. Então você está criando um monstrengo, que é um adensamento muito caro nesses eixos, e os bairros, aí a lógica, que é o grande desafio,
Para você ter terra mais barata, terra urbana mais acessível, não mais barata, mas mais acessível, você precisa verticalizar. E verticalizar onde tem mais infraestrutura, como um todo, não é só de transporte. Para você diluir esse preço da terra e você trazer mais gente. Então a cidade ser mais compacta, mais acessível. Só que isso tem um preço. O preço é que, de fato, a lojinha, a casinha, o sobradinho, eles vão deixar de existir. Deixa eu só perguntar uma coisa sobre isso. O que me parece assim é que há uma proliferação de apartamentos muito pequenos, não? Porque isso há um benefício de fazer mais área construída e inclusive prédios enormes sem garagem, que na teoria é certo que o fulano tem o metrô perto, não precisaria, mas na prática uma boa parte anda com carro também, né? Isso criou uma indústria dessa Minha Casa Minha Vida, não? Na verdade, se contar o que é para atender o requisito moradia popular, e aí tem subsídios, autorizações e cotas de quanto você, para poder construir unidades de 2, 3 dormitórios, você precisa ter de unidades populares, com o preço do metro quadrado resultante, o final aqui virou só estúdio. Apartamentos no máximo um dormitório, que não cabe família aí, não dá para imaginar, mas a ideia, você passa na placa das construções, aqui tem uma moradia de interesse social ou uma unidade de mercado popular. É um estúdio, é uma kitnet. E veio também no bojo de um conceito que me ocorre aqui, a Vitacom, e aquele empresário, jovem empresário até, de Frankel. Frankel. Que de alguma maneira é exitosa, porque vende tudo. Ele leu a regulação, o cenário, o momento, e apartamentos pequenos, 25 metros quadrados. E deu certo. E foi. Criou um conceito, né? Deixa eu aproveitar a presença também do Dr. Rafael Holanda e fazer uma comparação. Se vocês dois pudessem citar 3 prefeitos paulistanos que você, na sua avaliação, foram exitosos, e você 3 prefeitos do Rio de Janeiro. Eu vejo, eu não sou especialista e nem conheço ele pessoalmente, mas, por exemplo, um prefeito que me causa uma certa boa impressão é o Eduardo Paes, né? Sim, o Eduardo, ele possui um legado muito polêmico na cidade, né? Porque o Eduardo, ele é um político extremamente habilidoso e ele sabe jogar muito bem nos 2 lados da moeda. Ele consegue ter ele consegue dividir o eleitorado dele em múltiplas fatias ideológicas que são sempre muito bem aceitas. É um político com uma capacidade de diálogo extraordinária. Então você tem uma conversa muito boa dele com a direita política no Rio, ao mesmo tempo ele dialoga muito com setores da esquerda, tem uma relação com o presidente Lula muito boa. Ele foi um pouco afetado na época dos escândalos com o Sérgio Cabral, né? Porque ele era próximo do Cabral naquela época. Mas o Eduardo, como administrador, na minha opinião, ele é muito bom. É muito enérgico, ele acorda 4 horas da manhã porque ele tem uma ideia, te manda uma mensagem. Eu tenho muitos amigos na prefeitura, né? Todos eles me contam isso. Cobra muito dos secretários, quer que aquilo que foi planejado seja cumprido. Né? E ele ama a cidade, ama o que faz. E ele tem uma coisa parecida com o Aldo Rebelo estava falando aqui, né? Ficha limpa, né? Tantos escândalos no Rio, Cabral e blá blá blá. E ele passa incólume, né? O Eduardo tem algumas acusações contra ele, né? Mas enfim, até agora nunca nada foi comprovado. Quer dizer, não prosperou, quer dizer, basicamente é um ficha limpa, né? Basicamente é um ficha limpa. Você tem no Rio de Janeiro também o Carlos Lacerda, que na minha opinião foi o maior governante da história do Rio de Janeiro, e eu acho que eu posso ir além e dizer que ele foi o melhor presidente que nós nunca tivemos, né? Lacerda protagonizou já na segunda metade do século XX, intervenções urbanas absolutamente fantásticas no Rio de Janeiro. Ele construiu o aterro do Flamengo, que resolveu praticamente todo o problema de integração da Zona Sul e da Zona Oeste com o centro. Com o apoio daquela arquiteta, esqueci o nome. Sandra Cavalcante? Não, arquiteta famosíssima, que até foi envolvida com a americana, poeta, enfim, mas esqueci o nome dela. E o Lacerda, depois eu vou querer os 3. E o Lacerda, e o terceiro, o nome? O terceiro eu iria mais para trás e colocaria o Pereira Passos. Vamos aí lá.
que foi o grande revolucionário do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era uma cidade, já era uma cidade grande no final do Império, início da Primeira República. Era uma cidade com muitos cortiços, as pessoas tinham muitas doenças oriundas desse modelo de construção muito É precário. o Pereira Passo que remove o morro? Não, foi o Lacerda removeu. Não, não, aquele morrão lá atrás, eu acho que é o Pereira Passos. O morro da. Eu sei Do Livramento, do do Castelo. Do Livramento? Morro do Castelo. Do Castelo. É ele, né? Acho que é o Pereira Passos. Não, foi mais pra. Se eu não, agora eu não me recordo, mas se eu não me engano, foi mais Ajudou pra frente. Lacerda, eu tenho só o apelido, é Lota. Lota. Falta o nome ainda. É a Lota. E 3 de São Paulo? 3 de São Paulo, quando eu cito aqui, pela importância, que não Sim. significa concordância. Tá. Prestes Maia. Prestes Maia. Prestes Maia deu a cara da cidade. Eu acho uma coisa muito senso comum, as pessoas falam assim, São Paulo não teve planejamento, ela cresceu de modo desordenado. Erradíssimo. São Paulo cresceu como o Prestes Maia bolou no plano de avenidas, os eixos estruturantes das grandes avenidas radiais. E São Paulo cresceu e se expandiu do meio para a periferia, no sentido que estava no planejamento urbano. Agora, foi voraz, porque é a cidade que mais crescia no mundo na década de 50. Então, assim, Prestes Maia... Faria Lima também? Eu colocaria Prestes Maia, Faria Lima e Mário Covas. Mário Covas. Eu só queria fazer uma coisa por princípio de justiça. No segundo período do Prestes Maia, quando ele foi eleito mesmo, ele foi eleito em 61, eu acho, até 65, ele conseguiu fazer uma reforma tributária que deixou a cidade com bastante recurso, que possibilitou o vigor da administração Faria Lima. Quer dizer, isso Vem na sequência. É na sequência. Então, fora tudo que você falou, essa reforma tributária, eu não me lembro os detalhes, mas a cidade passou a receber muito mais recursos. Isso foi bom para o Faria Lima seguir, né? Deixa eu mudar um pouquinho do foco e o período. E aproveitar a presença de vocês dois jovens aqui, brilhantes, para analisar... Jovem de 50 anos. Para mim vocês são jovens. É Macedo Soares, da Lota. Isso, Lota Macedo Soares. E que é a polarização, né, da política. É uma coisa que, sem entrar no mérito, se gosta ou não dele, vou dizer, polarização e, de alguma maneira, permanência de um partido só no poder, né? Num país com mais de 200 milhões de habitantes, um indivíduo, só entrar no mérito se é bom ou se é ruim, um indivíduo só ter 4 mandatos é um negócio meio... Sim. É uma distorção. Eu não estou entrando nem no mérito, se o cara é bom ou não é. Né? Então eu queria ouvi-los. Pode começar você, que aí você bate em cima dele, tô brincando. Como é que você vê Eu acho que é uma questão contraditória, porque, a princípio, a democracia supõe que aquele indivíduo mais popular seja votado e seja eleito, né? No caso, o presidente Lula tem uma popularidade muito alta, sempre teve, e ele está aí, foi eleito, reeleito, agora está tentando pleiteando o seu 4º mandato, mas, no meu ponto de vista, isso deveria ser racionalizado, no caso do Brasil, num sistema mais similar ao americano, onde você tem uma restrição à reeleição continuada do mesmo indivíduo. Eu acredito que 2 mandatos está de bom tamanho. Eu não sou contra a reeleição, eu acho que é impossível você ter um progresso natural substantivo numa democracia eleitoral com mandato de 4 anos só, é impossível. Um país precisa de políticas de longo prazo, mas eu acredito que você limitar a reeleição a 2 mandatos por indivíduo está de bom tamanho para evitar essa concentração de poder e esse período muito extenso no cargo em um indivíduo só. Eu concordo com o que você está falando e eu queria retomar o que o professor Zé Márcio falou sobre a polarização. Eu acho que a polarização, ela
A gente tinha uma polarização que antes era PSDB e PT, a Nova Democracia, né, pós-governo Collor, rendeu uma polarização PT-PSDB, basicamente concentrava o que seria o PT e o antipetismo no PSDB. Então, eu acho que ela não é nova. O que aconteceu é que eu acho que os canais de diálogo, a proximidade ideológica entre PT e PSDB, era mais fácil de estabelecer zonas comuns do que hoje, que seria o PL e o PT. E acho que foi fruto de um processo que, para mim, um marco fundamental é uma fala do próprio presidente, que estabelece o nós contra eles. Então você vai dividindo a sociedade em duas partes, os bacanas, os do bem, e os ruins, os do mal, aqueles que não merecem. Então o discurso presidencial estabelece isso. E aí tem o ano de 2013, né, que eu acho que é o ano em que a gente abriu uma caixa de Pandora, que foi o ano de todas as insatisfações que são difusas, seja do excesso de direitos, que todo mundo sente que tinha que ter direito, né? Constituição de 88, como você bem disse, né? Que está lá, né, sacramentada. Mais um contraste entre a experiência que eu tenho, no meu entendimento, o consumo privado versus a realidade social. Quer dizer, eu consigo ter uma televisão de 50 polegadas para assistir a próxima Copa do Mundo, e a próxima Copa do Mundo vai ser tenebrosa, que é o 7-1, né? Mas eu saio de casa, eu não tenho segurança pública, eu não tenho um transporte de qualidade, etc. Então, todos os desejos difusos, eu acho que vieram à tona, e nesse vir à tona, com um ambiente que é comunicação nova, com internet, com rede social, o algoritmo faz com que as opiniões do meio, do espectro intermediário, que a gente fala assim, o que seria um consenso, ela vai deixar de existir, porque o algoritmo te joga para as pontas. Conforme você vai curtindo, você só vai ver daquilo que você curtiu, você não vai ver outro lado, e vice-versa. Bem lembrado. O Twitter Então, faz isso de uma faz isso forma muito... Parece que cada Bem um lembrado. desses lados da polarização, um alimenta o outro, até de propósito. Eu parece. preciso ter um inimigo para bater, eu preciso ter o meu O espantalho. maior cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. E o maior cabo eleitoral agora da família Bolsonaro é o Lula, não tenha dúvida. E veja que no bojo desse 2013, etc., salvo erro, é que surge o MBL, não é isso? Exatamente. E que surge esse menino, que surge esse partido. Partido, Missão, né? Missão. Que, aliás, não que eu acho que ele vai... Nem conheço pessoalmente, já teve com ele alguma vez? Não, ele não. Mas eu acho, até pus um debate dele com o Paulo Gala aqui no canal, e ele vai fazer barulho, não vai para o segundo turno. Mas ele está crescendo, né? Está crescendo muito entre os jovens. Sim. Entre os jovens. Isso muito. É muito importante. Ele tá com 4 vezes ou 3 vezes e meia o Caiado, sim, que era um candidato de 89. Exatamente. Com o Lula e com o Collor. Não é isso? Com Aureliano Chaves. Aureliano Chaves e com Ulisses Guimarães. Lembra? Ulisses Guimarães, exatamente. Boto fé no velhinho. O velhinho é demais. A apresentadora era Silvia Popovic. Sabe quanto terminou? O grande Ulisses Guimarães da Constituição? Ele terminou ali em 10º lugar, né? 3% de votação. 3% dos votos, sim. Impressionante. A eleição de 89 foi memorável porque ela teve, se eu não me engano, 23 candidatos, né? Brizola. Foi a primeira eleição do Enéas, onde ele soltou o bordão. Teve o Paulo Maluf, teve o Ronaldo Caiado. Aureliano. Teve alguns bem pequenininhos, né? Lívia Maria pelo Partido Nacionalista, Eu Desmatar, o próprio Gabeira pelo PV. Gabeira. Naquele afã da redemocratização, né? Todos queriam ser presidente da República. Todos os chefes dos partidos políticos. Foi a primeira do Enéas, onde ele soltou o bordão. Ele tinha 15 segundos de tempo de televisão. Meu nome é Enéas. Pô, acabou o tempo. O que parece, olhando assim de longe, é que hoje, se todo o centrão e toda a direita tivesse um só candidato, parece que
mudaria, mas fragmentou, enquanto do lado da esquerda o Lula está reinando sozinho. Mas não? isso foi uma estratégia na minha leitura, né? Também acho. O Lula não formou sucessores. Ele eliminou alternativas que podiam fazer sombra a ele. Os que estão são sempre, né, submissos a Fala ele. Ele não alguns que ele eliminou. Não, mas você quer ver? Só lembrar um episódio. O Luiz já está cansado de ouvir essa rememoração. Mas se duvidar, você pode puxar Mário Sérgio Conte, que eu levei para. Eu ia muito no escritório Delfim, né? A gente falava de economia e também de política. E eu falei, professor, eu estou com medo, eu acho que os meninos deveriam sentar. Isso está narrado numa matéria do Mário Sérgio Conte na Folha. E aí o Delfim falou, Rego, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os meninos aqui. E ele convoca o Ciro e o Haddad. O Lula estava preso, né? E aí nós convocamos, né? Eu falei, puta, ninguém vai acreditar que essa ideia, se der certo, que essa ideia foi minha, né? Vai ser no escritório do Delfim. Aí eu ligo pro Mário Sérgio Conte. Mário Sérgio, nós vamos fazer uma reunião Ciro e Haddad para ver. Um vai na cabeça, outro fica de vice, ou vice-versa, né? Portanto, se juntasse, eles ganhariam. Em 2018, tô falando. Mas eu posso ir? Eu falei, Mário Sérgio, a laje não é minha. Mas a feijoada, quem está patrocinando sou eu. A laje é o escritório do Delfim, lá perto da FAP. E foram. Aí eu chamei também o Bresser, enfim. E saímos da reunião com uma possibilidade, mas no fim não deu. Não deu, né? Mas o PT vetaria. Então, o Ciro, é isso que eu ia falar. O Ciro foi ali ganharia, viu? Ganharia. Não, eu acho que essa Está questão... está no livro que a GV fez em minha homenagem, está lá. Essa questão do Lula não ter formado um sucessor, eu acredito que isso vem de um vício civilizacional brasileiro muito antigo, que o Sérgio Buarque de Holanda diagnostica com precisão no Raízes do Brasil. O brasileiro é um povo muito personalista. Ele só pensa nele e não pensa no coletivo. Ele cita um exemplo sutil, por exemplo, no livro, que é o seguinte: o brasileiro, por exemplo, ele joga lixo no chão. Ele não espera, por exemplo, ele termina de fumar um cigarro, ele não joga a guimba no lixo. Ele joga a guimba no chão, porque ele só pensa nele. E essa dimensão ultra-individualista, ela se espalha como ondas para as outras dimensões da vida nacional. E uma dessas dimensões principais é a política. Então o Brasil, né, aí a gente já entra também no próprio Nelson Rodrigues, que dizia que o Brasil é um elefante desgovernado esperando um rajá que o monte. Então o brasileiro, além de ter essa personalidade, esse personalismo exacerbado, eu, a nossa tendência em procurar por um grande caudilho, um grande líder, acaba fazendo com que esses grandes figurões da política nacional se sintam confortáveis nessa posição e não façam sucessores. Primo io, dopo io, sempre io. É o caso... E o PT está passando por um problema muito grave, na minha opinião, e eu falo isso como analista político. O PT... ele segue um modelo que os partidos socialistas da Cortina de Ferro seguiram no final dos anos 80, que é a gerontocratização dos partidos. Ou seja, é um partido que não tem muitos jovens. Se você pega o Politburo do PT, eles estão todos octogenários e em breve nonagenários. E nenhum deles formou seus sucessores intelectuais. Você tem ali uma pequena juventude, mas eles estão perdendo o apelo com as novas gerações. Estão tendo que fazer alguns malabarismos, estão conseguindo. Né, o Brasil é um país com muitos dependentes do Estado, o PT aposta nessa ficha. Agora, como organismo partidário orgânico, eu vejo que o PT acabou entrando num beco sem saída, tanto pelo personalismo do Lula, que é comum também a outras figuras no meio político brasileiro, quanto pela gerontocratização do partido. Doutor Rafael Holanda, você contou uma passagem ali no elevador liberal, mas se você pudesse, se você não puder, não tem problema. Que foi impactante, viu? Se você puder falar, ou nós, do Flávio, não, é melhor não. Não, isso aí foi um encontro que eu tive, né, com o senador Flávio Bolsonaro, ele soltou uma piada ali, eu não entendi muito bem, mas isso faz parte do passado. Eu só queria dizer uma coisa, agora, tudo que vocês falaram é verdade, mas parece que o Lula agora se encantou em ter como sucessor o Boulos, não? Será? Será? Eu acho que o Boulos tem uma pegada radical muito forte. Assim, o brasileiro ele é um país majoritariamente de centro-esquerda. O nosso povo é um povo que quer uma ação do Estado muito forte, mas ao mesmo tempo é um povo avesso a radicalismos.
né? Eu acredito que nós não podemos nunca esperar uma revolução sangrenta vindo do povo brasileiro, por exemplo. Isso não é a nossa índole social. E eu acho que o Boulos, nessa toada que ele tem de ter feito parte, né, do movimento do sem-teto, existe um arcabouço de piadas, né, que está latente no imaginário brasileiro contra o Boulos, como ele sendo um cara que não respeita a propriedade, que ele vai tomar sua casa, etc. e tal. Isso pesa muito contra o Boulos e ele teria que fazer um refurbishment na imagem dele Sim. muito grande grande. para que isso saísse do imaginário popular. Seria esqueçam o que eu escrevi. Igual o que Lula eu faço. fez em 2002, né? Muito bem lembrado, doutor Rafael. Eu não sei, eu posso estar cometendo agora um puta erro, mas eu vou relembrar esse episódio com o Boulos. E ao mesmo tempo chamar uma figura que não é meu amigo, não coisa, mas que me causou espécie, que é o Pablo Marçal. O Sim. Pablo Marçal é de uma inteligência. Não estou aqui fazendo apologia. Sim, não é tô julgamento nem de valor. propaganda, nem Exatamente. julgamento. E foi o Pablo Marçal, vocês me corrigem, ou a candidatura dele, que soltou o diagnóstico lá, o laudo médico falso. Foi. Exatamente, Sim. foi. E depois foi o Pablo Marçal que entrevista o Boulos. Eu lembro que o Foi. Pablo Marçal Foi. mostrou uma carteira Foi. de trabalho para ele. Mas, assim. doutor Rafael Holanda, depois desse episódio, o Pablo Marçal Numa numa live de 1 hora e pouco, entrevista o Boulos. Eu não tô Quer dizer, lembrado disso. ou o Boulos. Eu falei, não é possível, quer dizer, ali eu tenho respeito, tá, mas ali a votação do Boulos comigo despencou, entendeu? Enfim. Mas a política brasileira é isso, professor. Na política brasileira, eu costumo dizer, claro que você tem os Tudo seus pode, rivais, né? tudo pode. Mas enfim, eu tô na política brasileira já há 13 anos, né? Foi um dos primeiros filiados ao Novo, ajudei a fundar o partido lá em 2013. Trabalhei com o governador Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro, no gabinete dele, e vi muita coisa ao longo de todos esses anos. E se tem uma coisa que eu posso dizer que, infelizmente, a política brasileira, ela possui uma dimensão teatral muito grande. Então, quando vocês veem dois políticos supostamente se odiando, vocês podem ter certeza absoluta que eles não se odeiam. No final do dia, um vai chamar o outro pro eles vão sentar na cafezinho, pizza. vão sentar na mesma mesa. E qual vai ser a entendeu? briga do dia seguinte? Exato. Somos nós que nos afastamos das nossas famílias por causa de política. Agora, no caso deles, está todo mundo bem unidinho, todo mundo se Por fala. isso que ninguém pode ter político de estimação. Exatamente. Vladimir, vamos mudar um pouco de assunto, Vamos. coisa mais leve. Fala um pouquinho da tua atividade e a atividade da escola da cidade. Tá. Bom, você podia falar de uma coisa mais leve, a minha atividade, eu tenho uma banda de rock, né? Tenho mesmo. A Bootleg. Siga no Instagram. E você @bootlegband. E você toca qual instrumento? Guitarra. Oh. Né? Mas não encanto. Como você lembra disso? Eu só canto. Sim. Eu sou feliz e canto. Só por causa de vocês. Mas, enfim, o que eu ia falar é... Eu já faz alguns anos que eu sou professor convidado para um curso de pós-graduação em mobilidade e cidade contemporânea na Escola da Cidade. Então, o meu papel ali, né, como professor visitante, ou convidado, aliás, para ser mais preciso, eu sou o economista do curso. É um curso fundamentalmente de profissionais da área do urbanismo, né? E eu sou o professor que vem trazer a discussão da economia urbana, dos aspectos econômicos, dos efeitos da regulação e como é que isso se relaciona com a mobilidade, com o transporte, né? E isso tem muito a ver com a minha atuação na urbana, né? A urbana, ao longo dos anos, ela tem três grandes braços, assim. Ela tem um braço que a gente faz estudos voltados para a cidade e aí faz jus ao nome urbana, né? E habitação de interesse social foi onde a gente começou, pela experiência que nós que fundamos, tivemos lá na Companhia Metropolitana de Habitação, mas ela estendeu para trabalhar com um plano diretor, estudos de impacto, estudos de mobilidade urbana, no aspecto sempre econômico, né? Não é a nossa consultoria, somos fundamentalmente economistas e Não um cientista arquitetos, social e não arquitetos, né? A gente trabalha nessa área de fronteira entre a economia e o urbanismo, que é a economia urbana. O outro braço do que a gente faz
tem a ver com sustentabilidade, meio ambiente. A gente trabalhou com muitos estudos de impacto ambiental, porque a gente fala assim, o meio ambiente, mas o meio ambiente é composto de biótico, antrópico e físico. E o antrópico é o ser humano é afetado. E aí, como nossa formação é de ciência social aplicada, né, a gente estuda os impactos econômicos, né? Então a gente trabalhou em uma série de projetos grandes aí, o Vale do Rio Doce, fundamentalmente foi grande demandante de estudos, de forma indireta, né? A gente é subcontratado, porque a gente é muito especializado, né? A gente é uma empresa pequena. E a outra parte que a gente estuda é desenvolvimento regional, né? E aí eu fui coordenador geral do Plano de Desenvolvimento do Estado do Piauí, que é o Plano 2050, que até hoje é o guia do Estado, né? Fiquei espantado. Foi há 2 anos atrás uma premiação do CLP, do Centro de Liderança Pública, e o Estado premiado, o destaque foi o Piauí. E aí o Piauí, quando faz a apresentação, é o plano que eu liderei a coordenação, né? Então são as diretrizes gerais do Estado até 2050. E trabalhei coordenando o Plano de Desenvolvimento Regional do Tocantins, em torno da linha da Ferrovia Norte-Sul também. Uma experiência muito bacana, né? E aí é fora dos grandes centros, né? Estou falando do Piauí, do Tocantins, estou falando de impacto ambiental no interior da Amazônia, né? E aí eu pude vivenciar, ir a campo, né? Eu saí só da vida acadêmica, no sentido de ficar numa sala de aula ou pesquisando no escritório, mas eu tive muita experiência de conhecer os lugares, de ir a campo, de conversar com as pessoas, né? Isso eu acho muito importante para dar um senso de realidade e para até me tornar o melhor professor, né? O sul do Piauí é a nova fronteira agrícola Exatamente, brasileira, né? Queriam até criar um novo estado, né? O Gurgueia, né? Então, lá é a fronteira chamado, para alguns é Mapitoba, para outros Matopiba. É o oeste da Bahia, o sul do Maranhão e do Piauí e o estado do Tocantins. É ali a grande fronteira de produção de proteína vegetal e de energia alimentícia, né? Que é milho, sorgo, etc., né, e que ajuda a alimentar o mundo. Então, assim, há a perspectiva dessa região de uma mudança. Inclusive, o oeste da Bahia também tem pretensões de se separar do restante da Bahia, né, da dinâmica. Luiz né? Eduardo Magalhães seria ali. interessante, eu acho que de alguma Isso aí é um problema que vai, por exemplo, tem a impressão que foi um erro quando fizeram do Amapá, de Rondônia, de Roraima, estados. Porque ali tinha uma administração enxuta antigamente, com interventor, e hoje você vê largas verbas ali, mal aplicadas. Né? Parece que é mais fácil fazer corrupção lá do que... Ou é mais fácil você eleger, né? Porque é mais fácil você ser candidato a deputado federal e senador nos estados pequenos, né? Quer dizer, tanto que o Sarney, quando não pôde mais pelo Maranhão, ele foi para o Amapá, né? Vocês lembram disso, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, de ordem existencial. Vocês dão um desconto que eu estou com 72, quase 72, né? Você está com que idade, Vlad? 50, cravado. 50 cravado. E o doutor Holanda? 30 cravado. 30. Temos várias gerações aqui. Eu vou começar por ele e depois assim, tá? O que você espera nos teus 70 anos que te resta? Eu acho que nós vamos olhar para a nossa época. 70, hein? Te dei 100, hein? Te dei 100 anos. Não, muito obrigado. espero que seja até os 120. E eu acho que nós vamos olhar para a nossa época agora, 27 de julho de 2026, quando nós estamos gravando esse episódio, e lá eu vou olhar em perspectiva e vou achar que essa nossa época é uma grande idade das pedras. Porque eu acredito que a tecnologia vai evoluir de tal maneira, a inteligência artificial principalmente vai chegar num nível, né, que é absolutamente inconcebível para nós atualmente. Isso não está no nosso imaginário. A gente não tem figurinhas na nossa cabeça o suficiente para montar um cenário compatível com o que nos aguarda no futuro, na minha opinião. Evidentemente que pode acontecer, enfim, uma série de desdobramentos geopolíticos, né? Pode acontecer tragédias enormes, enfim. Mas se nós encararmos o desenvolvimento de uma maneira vegetativa, né? Se as coisas forem progredindo como elas estão progredindo agora,
Eu acho que vai ser uma fase altamente psicodélica em termos de desenvolvimento que nós não temos nem ideia. Cinquentinha, né, Vlad? Cinquentinha. Quanto me resta aí? Mais uns Paulo... trintinha na média. Não, também. Na expectativa de vida, mais trintinha. 51, uma boa ideia. Ainda 101. Ele quer 130, mas 101 tá bom. 101 tá bom. Eu tive com o Paulinho Galo almoçando, ele fez aniversário agora, 50 anos, né? O que você... Bom, eu concordo que a inteligência artificial, a gente vai estar no nível que eu diria que é o nível de integração entre o software, o hardware e o biológico. Ela vai estar integrada na nossa vida, e acho que inclusive a gente chega até os 101 anos, a gente vive mais, por conta do que vai vir. Eu acho que a gente não tem dimensão do que significa isso. O que me preocupa é que eu acho que a gente não tem as bases institucionais e condições sociais, até antropológicas, sociais, né? para lidar com isso. Então, neste momento, eu vejo um cenário mais distópico, mas muito influenciado pelo presente. Então, o Brasil é um país rico de potenciais, como eu trabalhei no Piauí. Então, Piauí, uma das frases do Piauí é o estado com potencial de crescimento enorme, para um monte de riqueza a ser explorada. Mas para mim era uma síndrome do Brasil. Para que aquilo virasse, precisava de capital físico e capital humano. E isso só era viável se você tivesse um conjunto de instituições para viabilizar. E reformar e mudar a instituição no cenário tanto do Piauí como do Brasil é difícil, não é que é impossível, a gente fez muita coisa. Tem um livro do Bresser sobre a década de 80 que ele questiona que não foi uma década perdida, foi uma década de mudanças institucionais importantes. Eu acho que a gente tem essa capacidade, mas o timing do que as coisas acontecem, o ritmo de mudança institucional e, como você diria, né, antropológica, é incompatível com o timing da evolução tecnológica. Então, eu tenho mais interrogações e hoje eu tenho uma visão mais distópica, eu sou menos otimista. Mas pode ser o momento que tá me Agora, uma coisa fazendo. na fala de vocês dois me fez lembrar, eu estava relendo a biografia do Elon Musk, vocês leram ou não? Não. Vale a pena ler, é do mesmo autor que fez a biografia do Steve Jobs. É verdade que é uma biografia autorizada. O próprio Elon Musk abriu tudo, né, para o cara. Mas é isso que você estava falando da inteligência artificial, é uma coisa impressionante, né? Vladimir, deixa eu perguntar uma coisa curiosa. Você falou um pouco do Piauí. O Piauí é um centro muito avançado em oftalmologia. Você sabe por quê? Então, é uma coisa interessante. Lá em Teresina é uma cidade que, para região, que é a região de transição entre a Amazônia e o semiárido. Então, Maranhão e um pedaço do Piauí, ele está nessa zona de transição. Teresina é um polo de saúde. Tem um Hospital Geral de Teresina e teve pelo tamanho dele, de quantidade de clínicas e um histórico de muitos bons alunos. Sim, não sei se vocês sabiam, né, mas nos concursos públicos, geralmente os piauienses são muito bem colocados. São em primeiro lugar. Então estudam, um estado que exporta a população, mas uma parte voltou por conta desse hospital geral. Em torno do hospital geral foi desenvolvendo um polo de clínicas e de serviços de exame de saúde que hoje atende não só o estado do Piauí, mas um pedaço do Maranhão e um pedaço do Pará, que as pessoas viajam para lá. Então, no meio, como a gente diria assim, no meio do nada, você não consegue imaginar um evento histórico que é um grande hospital de clínicas, que é o Hospital Geral de Teresina, e médicos que se formaram de origem do Piauí, que voltaram para trabalhar ali, e aquilo foi criando volume e escala, que hoje virou um polo regional de saúde. Então é muito curioso, por isso que tem um centro avançado. Eu ia fazer uma piada infame, mas não vou fazer. Não, faz tá? não. Não vou fazer. Você, Luiz?
Ainda temos aí 10. Estou adorando o papo. Foi bom você participar, porque isso já aclimatou, né? Porque deixa eu explicar para os internautas. O entrevistado aqui é o meu querido amigo e ex-aluno Vlad. Mas o Rafael Holanda, nós estávamos agendando a sua entrevista. Você deu entrevista para um outro podcast. Sim, sim. E aí eu falei, não, participa aqui. Foi bom, né? Foi um grande prazer conhecer todos vocês. Conversa maravilhosa. Conversa enriquecedora. E é uma roda no balancê, né? Sim, falamos de vários assuntos. A roda no balancê. Entra quem tem alguma coisa importante para dizer, e todos vocês. Vou perguntar duas coisas polêmicas para os dois. O que precisa para baixar a taxa de juros e se a meta de inflação tem que ser elevada? Tá. Primeiro eu vou responder de trás para frente. Não precisa elevar a meta de inflação. O professor Zé Márcio Rego já editou, organizou e escreveu muito sobre hiperinflação. Eu acho que com inflação a gente não pode brincar. A memória que ainda existe de correção monetária nesse país, de tudo mais, você não pode tergiversar sobre inflação. Tem que ser rígido. Então eu acho que aumentar a meta é abrir a brecha. Você abriu a brecha e por que não mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e daqui a pouco a gente retoma um processo de indexação da economia e voltamos ao passado. Mas tinha uma raiz esse processo, que era o desequilíbrio fiscal do Estado, que na década de 80, né, o que a gente herda, tanto que eu virei um crítico a todo o período desenvolvimentista, foi por conta disso mesmo, porque o que você herda de desequilíbrio fiscal, que em última instância você vai financiar emitindo moeda, e aí vamos entrar naquela ciranda que foi a nossa loucura. Então acho que não deve aumentar a meta de inflação, e a taxa de juros é alta porque tem uma contradição. Eu chamo isso de, quando eu estou dando aula, da política econômica punta-taco. Vocês sabem o que é o punta-taco? Quem pilota, Ayrton Senna fazia muito isso. Aliás, os grandes pilotos fazem. Eles entram na curva, eles pisam no freio com a ponta do pé e com o calcanhar no acelerador. O nome desse movimento é o punta-taco. Para você entrar na curva, reduzir a velocidade, mas você já sair chutado, com a rotação alta do motor. Isso é o punta-taco. A nossa política econômica, nos últimos anos, é a política do punta-taco. O fiscal acelerando a demanda agregada loucamente. E aí por quê? Porque existe uma visão de mundo de que mais Estado e mais gasto e mais é melhor, como se não houvesse amanhã. Tem, obviamente, os ciclos políticos eleitorais que a gente estuda, Nordals, né? Você vai ter o orçamento nos últimos anos de governo, vai aumentar o gasto, quer dizer, tem as duas coisas combinadas aqui. E aí, essa pressão de demanda agregada, que pressiona os preços para cima, você vai segurar como? Subindo a taxa de juros. E subindo loucamente para níveis estratosféricos. Sim. Um país com 15% de taxa de juros não é normal. Não adianta comemorar que o PIB está crescendo, o desemprego está baixo, mas que em condições? Porque a gente está trocando o que poderia ser demanda puxada pelo setor privado, as famílias estão endividadas e estão quebrando, 80% das famílias brasileiras endividadas. 20% das famílias não só endividadas, mas com mais de 3 prestações em atraso. Esse é o quadro. Empresa que não consegue rolar capital de giro com uma taxa de juros dessa. Perfeito. E posterga todos os projetos de investimento. O setor privado encolhe. Então você aumenta o G da equação, matando o I e matando o C Só da história. Para personificar em pessoa jurídica, a Raizen, por exemplo, está em dificuldade, a CSN, para falar em empresas grandes. Não estamos falando não é só as pequenas. Não é só as pequenas. Né? Então, assim, a política punta-taco produz isso. Produz uma distorção. Então, o único jeito de reduzir a taxa de juros é voltarmos a... Porque não temos. O arcabouço fiscal é uma mentira. Isso não existe. Como diria o padre Quevedo, isso não existe. Né? Não tem. Não existe. A gente precisa voltar a ter meta fiscal. Reclamava que o teto era muito simplista, mas tudo que a gente complica no Brasil, que é fazer complicar, não funciona. Teria que ser alguma coisa simples e clara para a gente seguir a regra e enxugar o gasto do governo, para reduzir a taxa de juros e a gente voltar a crescer com uma normalidade, com investimento privado, com consumo privado, sem as famílias estarem se esgoelando de dívida, Perfeito. sem a empresa estar quebrando. Você gostou da resposta? Gostei.
Bom, Aprovo. eu concordo integralmente com o que o Vladimir falou, inclusive eu iria mais além. O Brasil precisa não só voltar à plena vigência do tripé macroeconômico, mas de uma reforma total do Estado. Em primeiro lugar, a gente tem que aquilatar para o seguinte: o Brasil é um país que perdeu seu bônus demográfico. Nós envelhecemos antes de nós ficarmos ricos. Logo, o modelo de previdência estatal do Brasil não funciona. O Brasil precisa privatizar sua previdência social e entrar no modelo de capitalização. Esse é o primeiro ponto. Você vai livrar as gerações mais novas do fardo ineficiente e impossível de sustentar as gerações mais velhas. O ideal é você ter um sistema de responsabilidade previdenciária individual, como existe no Chile e em outros países. Segundo lugar, nenhum país enriquece com moeda desvalorizada e com juros muito elevados, na minha opinião. Então é fundamental que o Brasil, através de um processo de redução do tamanho do Estado, principalmente cortando super salários dos funcionários públicos, cortando a despesa previdenciária discricionária com a privatização da Previdência Social, tudo isso sairia do mapa e o Brasil teria aí sim um espaço para fazer com que o seu dinheiro ficasse mais barato. O Estado brasileiro ficaria menor, a privatização das empresas estatais também, na minha opinião, é muito importante. Então você tiraria o Estado de cena, o capital privado entraria, o Brasil precisa retirar todas as barreiras a capital internacional, na minha opinião. É fundamental que um país do tamanho do Brasil atraia capital externo para que nós possamos fazer a nossa economia girar, para que a nossa indústria consiga ter informações de tecnologias do exterior. E, sobretudo, aqui indo na contramão de alguns economistas desenvolvimentistas e da própria política oficial do Brasil, eu acho que o Brasil precisa restabelecer uma âncora cambial, fazendo uso, sobretudo, das suas reservas internacionais, depois desse processo de mudança institucional. Fundamental que o Brasil tenha um real valorizado, com poder de compra, através até mesmo de uma ação do Estado. Existem países que adotam esse modelo, a Arábia Saudita adota, o mundo árabe inteiro adota, um currency board, coloquemos assim. Na minha visão, seria muito importante que nós retomássemos essa política do início do Plano Real, mas que deu errado porque o Brasil, infelizmente, descumpriu os pilares essenciais para você manter essa política, que é um gasto público responsável, etc., para que você possa ter condições de se refinanciar. Então, na minha opinião, nós temos que resolver esses três tripés: previdência social e despesas obrigatórias do Estado, você privatizar as empresas estatais e você revalorizar a moeda nacional. Acho que com tudo isso, os juros do país diminuiriam, a confiança ia crescer, a classe média ia poder poupar, investir, consumir, o país seria inundado de informação estrangeira que entraria em intercâmbio com o que a gente tem aqui dentro, e isso geraria um grande crescimento para o país de maneira orgânica, na minha opinião, com uma mãozinha do Estado, mas capitaneado sobretudo pelo setor privado. Deixa eu ouvir, aí eu quero ouvir vocês três, tá? Ô Luizinho, temos tempo ainda? O quê? Mais 5 minutos? Essa seria talvez a última pergunta? Tá. Para os três, hein? Eu não consigo entender politicamente, eu não consigo, estou sendo franco, Donald Trump. Não consigo entender. Então eu gostaria de ouvir de vocês três como é que vocês enxergam Donald Trump, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista econômico, sociológico. Olha, o Trump, ele está fazendo algo, segundo alguns amigos meus economistas norte-americanos, liberais, ele está destruindo muitos dos fundamentos que levaram os Estados Unidos a ser o que é, na visão desses meus amigos liberais. Para alguns amigos conservadores, o que o Trump está fazendo não é seguir a política liberal que os Estados Unidos preconizava, ele está indo contra isso, mas fundamentalmente é uma política de retomada de expressão diante da China. Com aquilo que parece ser muito louco, no fundo, é um... A maga é para valer. Perdemos espaço e influência no mundo. A gente foi muito condescendente, abriu demais a nossa economia e criamos a China. Então agora a gente precisa conter, porque ela é, de fato, um adversário. O problema é que as coisas não são simplistas assim, isso é uma leitura binária do mundo. Então existe uma interdependência brutal. A maior detentora dos títulos de dívida pública dos Estados Unidos, que tem um problema crônico, é a China. Então você já tem o maior mercado consumidor dos produtos chineses é os Estados Unidos, e os Estados Unidos conseguiu crescer com baixa inflação durante algumas décadas,
recentemente, graças, né, do começo final dos anos 90 para cá, graças a excesso de produção chinesa. Então você tem uma relação muito mais imbricada, muito mais interdependente, mas de fato os Estados Unidos perdeu aquele espaço de supremacia. Então eu acho que toda a política dele é lógico que ele pegou as frustrações americanas, pegou a classe média frustrada, a classe média que ficou alijada, o Homer Simpson, no fundo é isso. A classe média que trabalhava numa fábrica que não tem mais, que a alta finança e a alta tecnologia, os jovens e a elite está lá, você pegou aquela massa que ficou subemprego, virou motorista de Uber, entregador, que antes tinha um salário, trabalhava em fábrica, capitalizou e era teoricamente um eleitor dos democratas, historicamente dos democratas. Ele pegou isso daí, mas tem uma política por trás das águias, dos falcões americanos, que é os Estados Unidos ocupar o espaço que perdeu para a China, mas o espaço, inclusive, no ideário. É ali, né? É brigar e ocupar e falar, não deixo, ó, Brasil, enquanto a gente dormiu aqui no ponto, tá no nosso quintal, estabeleceu uma série de relações com a China é o maior parceiro comercial. Agora, essas medidas têm muitas contradições, então eu, pelo menos na minha leitura, vejo que nessa tensão e nessa forma de fazer, os Estados Unidos estão jogando mais o Brasil nos braços da China do que trazendo para perto. Eu acho que os Estados Unidos cometeram um erro muito grande ao longo do século passado e do início desse século, que foi negligenciar a sua área de influência. Os Estados Unidos deixaram que governos hostis tomassem conta de todo o hemisfério ocidental, dos seus vizinhos do Brasil, o México, a Argentina, e agora o Trump está correndo atrás desse prejuízo. Isso em termos geopolíticos. Eu acho que isso é benéfico, né? Porque eu acho que esses governos fizeram muito mal para a América Latina e acho que uma alternância de poder, nesse caso, é saudável. E os Estados Unidos estão voltando a prestar mais atenção na gente. Agora, com relação às políticas de desenvolvimento do Donald Trump, eu concordo plenamente com você. Acho que elas estão se saindo, sobretudo nesse segundo mandato, mais prejudiciais à sociedade americana, porque o Trump não está cumprindo com nada que ele falou que ia fazer na sua campanha, né? Você tem um cenário nos Estados Unidos, você falou do Homer Simpson, né? Que era um cara de classe média, que trabalhava numa fábrica e sustentava a família inteira, a mulher e 3 filhos com um emprego só. Isso não existe mais nos Estados Unidos. Hoje em dia, a média de compra de casa própria nos Estados Unidos, por exemplo, que era, se eu não me engano, 30 e poucos anos no passado, hoje em dia passou para quase 60 anos de idade. Os jovens não estão mais conseguindo comprar imóvel, não estão mais conseguindo casar, formar família, etc. E isso está gerando uma tensão social muito grande nos Estados Unidos. Outra coisa ruim também que o Donald Trump fez, na minha opinião, foi essa guerra contra o Irã. Que eu acho totalmente despropositada. Eu acho que ele acabou dando muito ouvidos aos lobistas, né, das armas americanas, lobistas de certos canais internacionais, com um viés geopolítico de supremacia americana no Oriente Médio. Israel também pegou muito pesado querendo que os Estados Unidos atacassem o Irã, né? Alguns senadores, como o Lindsey Graham, que faleceu agora, por exemplo, eram hawkish totalmente a favor da guerra, né? E os Estados Unidos já gastaram nessa empreitada que o Trump primeiro disse que ia durar 3 semanas, depois um mês, depois só mais uma semaninha. Os Estados Unidos já gastaram mais de 40 bilhões de dólares nisso. E os Estados Unidos estão no momento em que eles não podem se furtar mais a aventuras internacionais, né, de invasão dos países para estabelecer democracias. Todas elas resultaram em fracassos retumbantes. O Iraque é um grande cemitério. Os Estados Unidos não conseguiram construir uma estratégia de desenvolvimento constante no Iraque, né? A invasão acabou desembocando no Estado Islâmico, tirou Saddam Hussein, entrou o Estado Islâmico. E agora no Irã, a mesma coisa se repete. Os Estados Unidos tentaram depor a teocracia iraniana através do Ayatollah Khamenei, mas eles se esqueceram de um fator fundamental, de que o Irã não é uma teocracia pura. O Irã é, sobretudo, uma estratocracia. É um governo administrado pelos seus militares, a sua classe militar na figura da Guarda Revolucionária. E eles fizeram um programa de linha de sucessão no Irã muito longo. Então, se você mata um, surge outro. Você tem 20 na linha de sucessão. Uma coisa curiosa, só um apêndice, tá maravilhosa a resposta também, a morte do líder foi em fevereiro. Sim, o enterro março, né? Foi fevereiro. 28 de fevereiro, Foi fevereiro. Embalsamaram e tal. O enterro foi agora. Foi agora. 13 milhões de
no funeral do cara, né? Sim. Quer dizer, eles têm, ao contrário da visão que a gente tinha, de que o povo estava distanciado dos governantes, Não. eles têm apoio. O Irã é um sistema muito interessante, que é o seguinte, no imaginário ocidental, que acabou sendo sedimentado pelos acontecimentos posteriores a 79, a Revolução Iraniana, nós temos a ideia de que o xiita é o radical. Existe até esse termo comum, né? O cara é xiita, na verdade não é. Os grandes grupos terroristas internacionais são todos sunitas. O xiismo iraniano, se você for ver, claro que tem também a sua violência política, né? Mas ele é o menos radical de todos eles. Por exemplo, o Irã tem uma tolerância às outras religiões que os regimes sunitas mais radicais no Oriente Médio não têm. Isso não existe. No Irã, por exemplo, a Igreja Católica tem cardeal em Teherã. Teherã tem um arcebispo. A comunidade católica é relativamente protegida por lá, né? E por mais que o Irã tenha, assim, a sua faceta muito nociva à ordem internacional através do financiamento de grupos terroristas, era um país que estava ali. Era uma tensão administrável, né? Muito chata para Israel, para os Estados Unidos e para o hemisfério ocidental como um todo, mas mesmo assim administrado. E o Trump triplicou o tamanho desse problema e ele entrou num beco sem saída. Então, por exemplo, você falou que tiveram 13 milhões de pessoas nas ruas de Teherã no funeral do Khamenei. Esse povo, que era de oposição ao regime, tá fechado com ele. se tornou aliado, apoiador, por conta dos ataques americanos. Sobretudo com o ataque na primeira semana da guerra lá na escola, que morreram as 180 meninas. Né? Então isso gerou uma imagem muito negativa dos Estados Unidos. E quem apoia a oposição iraniana, principalmente, não é internamente, é mais externamente. O cara que estende a bandeira do Shah nas ruas é um iraniano que mora em Los Angeles e nunca pisou no Irã. O povo iraniano, geralmente, claro que tem oposição ao regime, mas a maior parte do povo apoia o regime em alguma medida. E, doutor Holanda, uma coisa que me assusta, pode ser uma piração minha, né? Eu acho, e está começando a ter algumas evidências aí, não só a declaração do Marco Rubio, eu acho que a influência do Trump na eleição nossa aqui vai ser maior do que a turma está pensando. Eu também acho. Mas positiva ou negativa? Não, vai ter influência. Qualquer influência é negativa, não pode. A soberania nacional. Ele vai influenciar e você já sabe para que lado. Eu não estou entrando no mérito do lado. Estou falando, a influência é nefasta e não vai ser pequena. Não vai ser pequena. Então, aguardem aí. Tomara Deus que esteja errado. Né? O Lula já falou, né? O Trump deu uma declaração dizendo que ia mandar observadores. Eu até fiz um vídeo dizendo que eu acho que é importante que o Brasil abra as suas... Se o Brasil não tem nada a temer, então, em primeiro lugar, o Estado brasileiro tem que parar com essa retórica de dizer que nossas eleições são seguras e nós não como é que as autoridades falaram? Nós não admitimos que ninguém teça nenhuma opinião ao contrário. Como assim? Então não é seguro. Se você está com tanto medo assim, abre o escrutínio internacional, deixa os observadores virem. E agora o Trump ia mandar 2 observadores para cá. E não teve o visto autorizado. O visto não foi autorizado e o Lula deu uma resposta do gênero meio atravessada, dizendo assim, você vai investigar a sua família. Se for nessa toada, veja, eu já achei errado, quero ouvi-los. Quando o Marco Rubio fez afirmações, 2, 3 semanas atrás, o Lula reagiu, é um latino-americano frustrado, porque ele é de origem cubana, né, o Marco Rubio. Deixa o cara falar, fica quietinho, pô. Porque tem perigo e não é pequeno. Perdão, Luizinho, fala. Eu não tenho nada a acrescentar. Não. Você, como assessor especial informal do Trump, não quer... O que vocês acham dessas tarifas que o governo americano está impondo ao Brasil? Eu acho que, primeiro assim, não concordo como economista para o bem da economia americana a imposição de tarifas. Isso é mais inflação para eles, mais dificuldade de cadeia produtiva, é tudo que eles não precisam. Os resultados até agora de um ano de tarifas, o emprego industrial não cresceu, caiu, a produção industrial também não aumentou, quer dizer, então como economista, sou contra, mas elas estão aí, elas existem. O que eu acho, mas é justo nesse espírito que você falou, Zé, o Brasil teve, isso quem está falando é o Rubens Barbosa, foram 30 reuniões de negociação. Embaixador. Exatamente. O Brasil foi para a mesa de negociação e todo mundo que estuda negociação na vida sabe. Você tem que estar com um X que você está disposto a ceder, para o outro ceder, a gente chegar no meio comum.
O Brasil não cedia em absolutamente nada. Foram 30 sessões. E, ao mesmo tempo, a retórica de bater boca, falar mal, falar que é a nossa terra, não precisava. Não é a nossa história. A nossa história, a diplomacia clássica brasileira... que o Lula ficava quis aquela- aproveitar eleitoralmente. Era exatamente, mas... E taxar o menino, que a ideia veio um dos porta-vozes, o Flavinho e o Lau Eduardo, etc. Mas fica quietinho. Fica quieto, porque fica para o bem porque do o cara é país. doido. E O cara negocia. tirou o Maduro e levou. Quer dizer, E negocia, e negocia. O doutor Holanda acabou de dizer o ataque no Irã, quer dizer, entendeu? Enfim. Eu acho que o principal problema do Trump, na minha opinião, agora é essa guerra do Irã. E isso afetou muito a popularidade dele, porque os republicanos que votaram no Trump, sobretudo os da minha geração, os mais jovens, eles não querem mais intervenções internacionais dos Estados Unidos nos países. Os Estados Unidos têm que gastar... O Trump prometeu que não ia Sim, fazer. Ele prometeu que não ia fazer. Os Estados Unidos estão com seus aeroportos defasados, suas estradas defasadas. Em vez de ele lançar um programa, por exemplo, de habitação, de financiamento habitacional para os mais jovens, construção de novos hospitais, escolas, infraestrutura, ele está gastando uma intervenção internacional que, na minha opinião, tudo bem, o Irã é uma ditadura, é um regime hostil, mas não é para tanto. Entende? E aquilo ali era administrável e virou um ralo de dinheiro e de vidas norte-americanas e iranianas, uma tragédia. É verdade. Luizinho, Eu é acho para você que encerrar. temos que, Olha pro Luiz lá. Acabou, Luiz? temos que agradecer o Muito. Vladimir e o Rafael que Muito. abrilhantaram o podcast e conversaram, né? Ô, professores, muito obrigado. E vão voltar aqui quando Promete. quando Foi um possível. prazer, foi um prazer. Eu Vocês estarei deram- aberto. Vocês deram uma aula para nós, né? E para os internautas, do ponto de vista de economia, do ponto de vista da política, do ponto de vista de direito, da O geopolítica. Vladimir ficou melhor que o professor? Não. Muito melhor. É? Muito. Mas os meus alunos também são melhores do que eu. Mas muito. Essa Que bonito. é a nossa Muito função. melhor. E uma alegria revê-lo, né? Sim, depois Nós de nos tanto revemos tempo. lá no restaurante. Lá mas no agora- Sujinho. Obrigado. Então, Obrigado, foi um prazer. obrigado.